Então, galera, agora a gente já viu a utilizar as 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, agora a gente vai ter um pouquinho mais elaborado, vamos colocar uns exercícios. Como a gente vai utilizar esses exercícios? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai prestar bem atenção, vamos ver qual operação a gente vai utilizar nesse exercício, o que ele está de informação necessária, por que eu vou utilizar aquilo, por que é aquela operação que eu vou utilizar. Então nós vamos utilizar bastante da interpretação agora. Isso vai ser de extrema importância na hora da prova. Então a gente vai começar com exercícios bem simples, bem mais tranquilos, até uns mais elaborados. Então eu peço a atenção de vocês agora, porque a prova vai funcionar mais ou menos dessa forma. Então agora a gente vai ter duas opções. Você tem um link aqui embaixo, você pode clicar, baixar essas questões, imprimir ou ver no seu celular e fazer ela no seu caderno de estudos. Ou antes, quando eu armar a questão aqui, você vai ler ela, vai dar um pause no vídeo, vai fazer a questão e depois vai acompanhar comigo a resolução. Vamos lá. Em um feirão, Paulo aproveitou as promoções e comprou 7 cadernos que a unidade custou R$ 1,32. 4 canetas a unidade a 0,26 centavos e 45 lapiseiras custando a unidade R$ 1,22. Qual o troco de Paulo, sabendo que ele levou apenas uma nota de R$ 100? Então aqui, galera, a gente vai ter duas situações envolvendo. Primeiro, eu tenho que saber quanto custou, porque eu tenho ali, vamos supor, no caderno, eu tenho 7 cadernos, mas cada unidade custou R$ 1,32. Então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar isso para saber quanto que ele gastou em caderno. Ali a mesma coisa com caneta e lapiseira. E depois disso, que fazer essas multiplicações, a gente vai ter que pegar esse valor que ele tinha, que era os R$ 100, que era a nota que ele tinha, e ver quanto que ele recebeu de troco. Então nessa exercício que a gente tem aqui, temos duas situações envolvendo multiplicação de número decimal e subtração de número decimal. Então vamos fazer primeiro as multiplicações para saber o quanto que ele gastou. E daí temos que somar tudo, então também temos soma de números decimais aí no caso. Então vamos ter 3 operaçõezinhas numa questão, bem boa de fazer. Então vamos fazer. Quanto custou cada caderno? São R$ 1,32 a unidade. Ele comprou 7 unidades. 4 canetas que custaram 0,26, então cada unidade 0,26 vezes 4. E 45 lapiseiras a 1,22. Então vamos lá. 7 vezes 2 é 14, vai 1. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22, vai 2. 7 vezes 1 é 7, mais 2 é 9. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, eu estou aqui, eu conto 1, 2 e coloco a minha vírgula. Então, ele gastou em cadernos R$ 9,24. Agora vamos ver quanto custou aqui as nossas canetas. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 0 é o próprio 0, mais 1, 1. A mesma coisa de antes, eu conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2 casas, a vírgula está aqui, 1, 2 casas. Ele gastou R$ 1,04. Então agora vamos fazer essa outra multiplicação. Começo por aqui, né? Pelo 5, multiplicando tudo que está em cima. 5 vezes 2 é 10. Vai 1. 5 vezes 2 é 10, mais 1, 11, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Lembrando que na multiplicação, eu multipliquei a unidade, então eu vou começar, dezena, eu começo dessa casa que representa as dezenas. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 2, 8.
E 4 vezes 1 é o próprio 4. Então agora vamos fazer a soma. 0 mais 0 seria 0. 9 é 1 mais 8 é 9. 6 mais 8 é 14. Vai 1. 1 mais 4 é igual a 5. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Eu tenho aqui 1, 2. Então, ele gastou R$ 54,90, no caso aqui, em lapiseiras. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar tudo isso, ver quanto que ele gastou, para depois eu subtrair, para saber o quanto que ele teve de troco de 100. Então, vamos lá. 9,24 mais 1,04 mais 54,90. Lembra, pessoal, quando a gente está somando com números decimais, a gente deixa sempre a vírgula alinhada, certo? Para depois a gente fazer e não ter uma dificuldade na hora a gente for fazer um cálculo desse aqui. Então agora eu fiz tudo alinhadinho, é só eu somar. 4 mais 4 mais 0 é 8. 2 mais 0 é 2, mais 9, 11. Vai 1, vírgula eu só abaixo ela. 1 mais 9 é 10, mais 1, 11, mais 4, 15. Vai 1. 1 mais 5 é 6. Então ele gastou para comprar todos esses itens R$ 65,18. Mas ele quer saber quanto de troco teve. E ele tinha uma nota de R$ 100. R$ 100, você lembra antes que eu estava fazendo os exercícios? Eu não colocava vírgula porque eu não estava falando de dinheiro, né? Então quando eu falo de dinheiro, eu tenho aqui 100,00, porque esse 00 representa a minha parte de centavos. Então a hora que eu armar isso aqui vai ficar mais fácil. Então, menos 65,18. Mesma coisa da adição. Quando eu estou fazendo uma subtração, eu alinho as vírgulas e coloco a quantidade de casas decimais. Aqui no caso tem 2 e 2 está bonitinho. Então agora eu vou fazer. 18 é 8. Eu tirar de 0. O 0 aqui ele é menor do que o 8. Então eu não posso fazer isso. Então ele vai emprestar. Esse carinha também não tem nada para emprestar, pois ele é 0. Vai continuar emprestando. Não tem nada que é para emprestado, também não tem nada. E o 1 tem uma unidade para emprestar. Então esse 1 empresta uma unidade, ele se torna 0. E aqui se torna 10. Mas como ele pediu uma emprestada, então ele empresta 1, aqui se torna 10. Como emprestou 1, se tornou 9. Mas esse aqui também tinha pedido algo emprestado. Então, como ele recebeu, ele se tornou 10. E aqui emprestou 1. Se ele era 10 e emprestou 1, se tornou 9. Agora aqui é a mesma coisa, que esse foi o primeiro a pedir emprestado. Então, se ele recebeu 1 emprestado, ele se torna 10. E esse outro 0 se tornou 9. Agora eu tenho 10 para tirar de 8, eu posso tirar. 10 é maior do que 8. 10 menos 8 é igual a 2. 9 é maior do que 1? Maior do que 1. 9, eu tiro 1, resta 8. A vírgula eu abaixo. 9, eu tiro 5. 9 maior do que 5. 9 menos 5 é 4. 9, tiro 6. 9 maior do que 6. Então eu posso subtrair. 9 tiro 6, resta 3. Então aqui ele restou de troco 34,82. Ali nós temos a nossa alternativa A, 34,82 centavos. Foi o que restou para Paulo de troco aí. Então nessa conta a gente teve que fazer multiplicação, a soma e depois a subtração, envolvendo números decimais. Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventada por ela própria, no qual divide por 2 a soma entre a altura e o peso de seus funcionários.
Qual é o índice de massa corporal de Marcos, sabendo que sua altura é 1,79 metros e seu peso 78,41 quilos? Então aqui, galera, a gente vai ter duas contas envolvendo números decimais. Primeiro, eles inventaram essa índice de massa corpórea, né, corporal. Então eu tenho que somar a altura com o peso e depois dividir por 2. Então a altura aí do Marcos, ele dizia que era 1,79 no caso. E o peso dele 78,41. Então é 78,41. Então eu tenho que somar essas duas situações aí. Então agora vamos fazer essa nossa soma. Então eu tenho vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Posso fazer a minha conta. 9 mais 1, 10. Vai 1. 7 mais 1 é 8. Mais 4, 12. Vai 1. A vírgula eu abaixo. 1 mais 1 é 2. Mais 8 é 10. Vai 1. 1 mais 7, 8. Então, eu tive o meu resultado aqui, que isso aqui é igual a 80,20. Então, essa altura aqui, somada com o peso, eu tenho que dividir por 2. Então, eu vou ter aqui 80,20 dividido por 2. Aqui, o 80 aqui, vírgula 2, 20 no caso aqui seria, ou vírgula 2, porque esse zero também não poderia. Se eu não quiser escrever ele, eu não preciso, mas aqui eu coloquei ele para ver que a gente pode ou trabalhar com ele ou não. Mas nesse caso ele não vai nos ajudar, porque a hora que a gente for fazer a nossa multiplicação, seria interessante que esse zero aqui ele não precisa aparecer. Quando a gente está falando em números decimais, seria 80,2. Então ele pode aparecer como não. Então nesse caso ele não vai nos ajudar muito no caso. Então quando aparecer um zero aqui, fosse 0, 0, 1, daí nós teríamos que trabalhar. Mas se fosse todos zeros, então pode ficar assim, 80,2. Então, agora aqui eu tenho 80,2 dividido por 2. Então eu tenho aqui uma divisão de número decimal por um número natural. Eu tenho que fazer o quê? Transformar esse número decimal em um número natural. Eu vou fazer aqui do ladinho, 80,2. A vírgula está aqui, vou multiplicar por 10. A vírgula veio para cá. Então ele se tornou um número natural, que é 802. Então, 802 dividido. Se eu multipliquei essa aqui por 10, eu também vou ter que multiplicar por 10 aqui também. Para fazer isso é bem simples. Eu escrevo o número, que é o caso 2, e acrescento a quantidade de zeros. Então tem um zero. Então fica igual a 20. Então essa divisão é a mesma coisa de eu fazer 802 dividido por 20. 802 maior do que 20, posso dividir. Que número que eu multiplico 20 que mais se aproxima de 80? Ou seja, aqui é uma dezena, eu tenho que pegar a dezena. Então vai ser 4. 4 vezes 20 é o próprio 80. 80 menos 80, resto 0. Abaixo o 2. O 2 aqui, ele é menor do que 20. Então eu não posso dividir ele, né? Ele é menor. O que esse caso a gente fazia lá? Acrescentava o 0. Porque daí 0 vezes 20 é o próprio 0. Então se eu tirar de 0 aqui, eu vou ter o 2 ainda. Nesse caso, o 2 ele é menor do que o 20. Então o que eu faço aqui? Coloco a vírgula. Quando eu coloco essa vírgula, eu posso acrescentar um 0. Agora 20 dividido por 20 eu posso fazer porque eles são iguais. 1 vezes o próprio 20 é ele mesmo que é 20. 20 menos 20, resto 0. Então aqui a gente teve uma divisãozinha, a gente já aprendeu a fazer isso. Então 80,2 dividido por 2 é igual a 40,1.
Então a gente tem essa resposta ali, alternativa D. Durante o ano, João guardou todas as moedas que sobravam da compra do lanche. Guardou 15 moedas de R$1, 22 moedas de 50 centavos, 32 moedas de 25 centavos e 25 moedas de 10 centavos e 10 moedas de 5 centavos. Calcule o total economizado por João. Então nesse caso aqui, galera, a gente vai fazer multiplicar, primeiro para ver quanto que deu em quantidades de reais e depois a gente vai somar tudo. Então, primeiro ele teve 15 a R$1. 15 a 1, 22 de 50, então 0,50 vezes 22, 32 de 25 centavos, então 0,25 vezes 32, 25 de 10 centavos, então 25 vezes 0,10 e 10, 0,05 vezes 10. Então, vamos fazer essas multiplicações e depois a gente soma tudo. Então, seria 1, né? 1 vezes 15 é o próprio 15, né? Eu só, como é dinheiro, vírgula 00. Então, agora, nesse caso, a gente vai multiplicar. Aqui era 1. Por 1 é ele mesmo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 é 1. Por uma casa, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 é 1. Somo. 0 com nada é 0. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. E 1 com ele mesmo é o próprio 1. 1, 2 casas. 1, 2 casas. Então eu tenho aqui 11. 0,25 vezes 32. Então 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 0 é 0. Somo. 0 com nada é 0. 5 mais 5 é 10. Vai 1. 1 mais 0 é 1. Mais 7, 8. E o 0 é 0. Tenho 1, 2 casas. Depois da vírgula, 1, 2 casas. Esse 0 aqui não vai existir, porque ele virou um número natural. Então, se você fizer a multiplicação e terminar a vírgula aqui, e esse número for um número natural, se ele não for 0, ele não fica a vírgula aqui, ele se torna um número natural, 0. Então, 8,00, R$8. Então, aqui eu vou ter 0 vezes 25 é 0, e 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2 é 2. E 0 vezes 5 é 0. E 0 vezes 2 é 0. 0 com nada é 0. 0 mais 5 mais 0 é 5. E 2 mais 0 é 2. 1, 2 casas. 1, 2 casas. 2,50. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 5 é o próprio 5. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 0 é 0. Então, agora aqui, 0 mais 0, que é nada, é 0. 5 mais 0 é o próprio 5. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0, 0. Então, nesse caso, 1, 2 casas. 1, 2 casas. 0. Esse 0 aqui não vai existir, porque eu estou falando em dinheiro. Então, fica 0,50 no caso aqui. Então, agora, beleza. Eu tenho que somar 15
mais 11, mais 8, mais 2,50 e mais 50. Então agora vamos somar 15, então eu venho aqui, eu tenho 15,00 mais 11, que a gente chegou nesse resultado, então 11,00. 8, então vem aqui, mais 8,00. 2,50, então eu coloco 2,50 e aqui 0,50. Então 0,50. Agora eu vou somar tudo. Lembra que eu alinho vírgula com vírgula, unidade com unidade, a mesma sequência para não ter problema na hora de a gente somar. Então 0 aqui é só 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 é 0, mais 0 é 0, mais 5, 5, mais 5, 10. Sobe 1. A vírgula está aqui, só abaixo ela, não preciso fazer nada com ela. Então agora eu tenho 1 mais 5 é 6, mais 1 é 7, mais 8 é 15, mais 2, 17, mais 0 é o próprio 17. Vai 1. 1 mais 1 é 2, mais 1, 3. Então aí a gente chegou no resultado de 37. Então o que João economizou com os lanches dele foi R$ 37.